Quem vai falar sobre as baleias francas é uma autoridade no assunto, Karina Grock. Ela que é bióloga, doutora em biologia animal e diretora de pesquisa do Instituto Australis. Seja bem-vinda, Karina, é um grande prazer, é uma grande alegria te ter aqui na nossa universidade e muito especialmente no nosso Papo Animal no Museu. É uma grande honra te tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, a alegria e a honra são minhas, porque é um privilégio poder estar conversando contigo aqui. Depois de tantos anos de parceria que nós temos, né, desenvolvendo trabalhos conjuntos, é uma felicidade poder estar participando do Papo Animal no Museu. Muito obrigada. Karina, querida, nós vamos começar falando para o público, né, um pouco sobre, inicialmente, as características dessa baleia que se tornou ícone do nosso estado. Exatamente. Poderia falar para nós, Karina, um pouquinho sobre ela, as partes, né, os seus aspectos característicos? Como reconhecer, né? Isso. Então, a baleia franca ela é um monumento natural do estado de Santa Catarina, né? Para vocês terem uma ideia da importância que essa espécie representa para o nosso litoral. É um animal que chega a 18 metros de comprimento, pode pesar 60 toneladas. É um mamífero, muita gente não sabe, né? É um mamífero, assim como nós, respira ar na superfície e isso nos dá o privilégio de poder avistá-las quando elas estão aqui no nosso litoral. Tem o corpo todo preto, a nadadeira peitoral tem formato trapezoidal, ela não tem nadadeira dorsal, isso é uma diferença para todas as outras baleias que ocorrem aqui no nosso litoral, então é muito fácil reconhecer e diferenciar a baleia franca de outras espécies. E ela, quando ela respira, ela produz um borrifo, porque ela respira ar na superfície, ela tem respiração pulmonar como nós. E o borrifo que ela produz, em função dos orifícios respiratórios serem bem separados na cabeça, ele é produzido em formato da letra V ou no formato de um coração. E isso faz com que a gente também consiga diferenciá-la das outras espécies. Elas têm também calosidades na cabeça, que é uma característica única da baleia franca, que são os espessamentos naturais da pele, colonizados por ciamídeos, que são os famosos piolhos de baleia. A baleia também tem piolho. E com isso a gente consegue fazer o reconhecimento individual delas através do monitoramento aéreo, que é uma das atividades que a gente realiza. Essas baleias, elas costumam vir nesse período de inverno, né? Explica para nós um pouquinho desse trajeto, o porquê de elas virem neste período para o litoral. A baleia franca é uma espécie migratória, ela realiza a migração entre áreas de alimentação e áreas de reprodução, que é o principal objetivo dela vir aqui para o nosso litoral, se reproduzir. Especialmente as fêmeas chegam aqui já grávidas à procura de enseadas calmas e protegidas, que são lugares apropriados para o nascimento dos filhotes. Então aqui na nossa região, aqui em todo o estado de Santa Catarina e o sul do Brasil, pode ser considerado um berçário para as baleias francas aqui no nosso litoral. Depois que a fêmea tem o filhote, ela permanece na costa, ela tem o hábito costeiro durante esse período. O período reprodutivo da espécie vai de julho a novembro e ela fica bem pertinho da costa. Eu costumo brincar que a baleia franca disputa onda com os surfistas. Olha só. Porque elas ficam ali logo após a zona de arrebentação das ondas, cuidando do filhote, dando de mamar, e por ali elas ficam cerca de 2 a 3 meses. E muitas vezes a mesma baleia fêmea com o seu filhote, depois que ele nasce, chega a ficar vários dias e até semanas na mesma enseada, no mesmo local. Fantástico, né? Fantástico. Karina, a gente tem observado também e tem sido muito reportado, né, nos noticiários, nos telejornais, enfim, na imprensa de uma maneira geral, o aparecimento também de jubartes, de uma forma um pouquinho mais acentuada em relação aos anos anteriores. Qual a tua percepção em relação a este fato? Então, nós estamos tendo esse ano o privilégio de ter a presença dessas baleias aqui no nosso litoral. Num número muito grande, o que não é comum. Na verdade, desde 2014, 2015, a gente vem observando um aumento no número de avistagens. Porém, as baleias jubarte, elas se reproduzem, vêm também para o Brasil, são migratórias que nem a baleia franca, vêm para se reproduzir. No entanto, a área de concentração reprodutiva delas é lá no sul da Bahia. Então, teoricamente, elas migram longe da costa, passando aqui pela região sul, aqui pelo nosso estado,
em direção a Abrolhos, que é a região da principal área de concentração da baleia jubarte aqui no Brasil. A gente acaba mobilizando o público para nos informar e compartilhar as avistagens de baleias aqui no nosso litoral. A gente sempre tem que perguntar, mas é franca ou é jubarte? E aí, como identificá-las? Então, elas têm duas, visivelmente, né? Elas têm duas diferenças bem evidentes. Uma é a questão da nadadeira dorsal, que a baleia jubarte tem e a franca não tem. A outra é a peitoral, nadadeira peitoral, que a da jubarte é como se fosse o nosso braço, é bem fina e comprida, e a da franca ela é mais quadradinha, formato trapezoidal e mais curta. E também as calosidades, eu falei duas diferenças, mas são três principais. As calosidades na cabeça, que a baleia franca tem e a jubarte não tem. A jubarte é muito acrobática também, então ela costuma realizar saltos, e quando ela salta a gente consegue avistar especialmente a nadadeira peitoral, que inclusive na parte no lado dela é branco, então é bem fácil de ver. Quando ela salta, ela faz assim com a peitoral, parece uma bailarina, então também é fácil de distinguir. Falando um pouco dessa questão de espécies preservadas, como a jubarte, que já está fora, né, do risco de ameaça de extinção, mas a nossa baleia franca ainda continua, né, sob ameaça de extinção. Karina, os principais impactos responsáveis por isso? Na verdade, o que reduziu muito e drasticamente a população de baleias francas aqui no Brasil, até quase a extinção, foi a caça, que era realizada de forma tanto industrial quanto artesanal aqui no Brasil, de uma forma muito intensiva, sem controle nenhum. Em outros tempos, né, a espécie foi castada aqui na costa brasileira por quase 400 anos, e com isso, no início da década de 80, não tinha mais baleia franca. No início da década de 70, não tinha mais baleia franca aqui no nosso litoral. E na década de 80, elas começaram a reaparecer. Falar de baleias francas, Karina, é falar de Karina Grock, porque é uma referência muito importante, né? Fala um pouco para nós, Karina, como isso tudo começou. O trabalho de pesquisa e monitoramento da baleia franca austral, ele começou lá no início da década de 80, quando a espécie começou a reocupar a costa brasileira, começou a retornar aqui para o Brasil. Um grupo de voluntários, estudantes de biologia marinha, viram que a espécie estava retornando, conseguiram fazer um primeiro levantamento, confirmaram a presença da espécie e iniciaram todos os esforços com a ajuda de patrocínio na época para fazer o monitoramento, tentar entender então as áreas importantes para essa espécie e tentar buscar recursos para conseguir realizar os primeiros levantamentos, os primeiros monitoramentos aéreos da espécie aqui na nossa região, traçando então um perfil das áreas maiores de concentração, das áreas que são importantes. Isso culminou com a criação da APA da baleia franca, né, cuja área vai desde o sul de Florianópolis até o balneário de Rincão, né, então até aqui, no litoral aqui correspondente a Criciúma, protegendo a principal área de concentração reprodutiva da baleia franca aqui no litoral brasileiro. O meu envolvimento no projeto começou quando eu fiz estágio em 96, como estudante também, então foi como se fosse uma outra geração, né, de pessoas envolvidas no projeto. E aí eu busquei me aprofundar, identifiquei aqui lacunas de conhecimento que eram necessários elucidar, uma oportunidade de pesquisa, aproveitei essa oportunidade, aí terminei minha faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. Desde 2005 coordeno o programa de pesquisa e monitoramento, e mais recentemente nós fizemos uma renovação institucional. Em 2015 criamos o Instituto Australis, que é a nova ONG que foi criada para buscar novas possibilidades, novos apoios, novos recursos para dar continuidade e manter todo o trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo de várias décadas, né, que agora já são quase 40 décadas. E uma vida, hein? Uma vida, o meu envolvimento já são 25 anos no projeto, nessa missão de conservar a baleia franca aqui no nosso litoral e garantir a recuperação populacional. E mais recentemente, em 2019, nós fomos contemplados com um patrocínio dentro do edital do programa Petrobras Socioambiental, onde nós apresentamos um projeto, o projeto Franca Austral, que está dando continuidade a esse trabalho de longo prazo, mas também, né, pegando o legado todo do antigo programa,
mas também realizando novas pesquisas, novas ações que são fundamentais para continuar a entender como a baleia franca ocupa o nosso litoral, quais são áreas que a gente precisa focar mais. Uma das nossas pesquisas tem por objetivo tentar descobrir onde são os locais que as baleias francas se alimentam, porque elas não se alimentam aqui, as adultas estão em jejum quando estão no nosso litoral. E a gente já constatou, analisando dados anteriores, que a vinda das baleias para cá está diretamente relacionada com a disponibilidade de alimento nas áreas de alimentação. A gente já verificou que existe uma flutuação na ocorrência de baleias francas, essa flutuação está relacionada à quantidade de alimento que elas têm. Então precisamos entender, porque a gente não tem muito conhecimento sobre aonde elas se alimentam. Então, uma das novas linhas de pesquisa iniciadas pelo ProFranca foi tentar elucidar tentar esclarecer essa informação. O Instituto Australis é uma referência muito importante, né, nessa área. E eu vejo que a área de educação ambiental também ela está sendo muito de forma lúdica, muito atrativa, né? No próprio site do Instituto Australis é possível visualizar e interagir e também participar, como foi dito ali por ti, né, Karina, da observação, né? E onde cada um também se sente parte integrante do próprio Instituto. Com certeza, a nossa missão é conservar a baleia franca, né, para garantir a recuperação populacional, mas também traduzir toda a informação que a gente gera de pesquisa de uma forma lúdica, didática, para os diferentes públicos que a gente atinge, né. A baleia franca ela faz parte do que a gente chama de megafauna carismática, né, são animais grandes que frequentam o nosso litoral e que exercem uma comoção, uma atração nas pessoas, que é de certa forma indescritível. As pessoas não sabem, né, o que atrai numa baleia. Poxa, a baleia é enorme, a baleia franca exerce uma comoção nas pessoas. Um fascínio, né? Um fascínio, exatamente, porque são animais grandes, que são mamíferos, respiram ar na superfície, quando a gente começa a compreender melhor sobre a vida delas. Então, tudo isso é fascinante. É fascinante. E é importante a gente sensibilizar as pessoas também através do conhecimento que a gente gera com o nosso trabalho. Então, nós temos um trabalho que ele é focado em atingir os diversos públicos, né? Em função da pandemia, nós tivemos que adaptar essas ações que nós tínhamos previsto de realizar presenciais, ações de educação ambiental, eventos comemorativos, atividades com as crianças lá na nossa sede, em escolas. Tudo isso a gente teve que converter para o formato virtual, mas pelo menos assim ele está disponível lá nas nossas plataformas online, no site, e assim a gente acaba conseguindo ampliar um público muito maior, que também é interessante. Muito importante, muito importante. Eu tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui por um longo tempo conversando com a Karina, porque além de ela ser uma autoridade no assunto, ela transmite um encantamento por esses animais que é algo assim que não tem como a gente não se apaixonar também pelas baleias francas. Karina, parabéns por todo esse amor, por toda essa tua dedicação. Obrigada. Ao longo da tua vida, né, a esses animais. Eu acho, e muito obrigada novamente pela tua participação, pela parceria, né, que a gente vem mantendo ao longo desse tempo. Quero te agradecer e te dizer que tu seja sempre bem-vinda, né, à nossa universidade e principalmente nos espaços do Museu de Zoologia. Muito obrigada. Eu que agradeço super o convite e adorei a conversa, adorei esse papo animal no museu. Muito obrigada. Daí, você gostou do nosso programa de hoje? Então, interaja conosco em nossas redes sociais, acesse a nossa playlist no canal do YouTube e espero você no próximo Papo Animal no Museu. Thank you.